irmãos, boa noite. A paz de Jesus seja com todos. Estamos iniciando a nossa live do discipulado, como combinado, toda terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Estamos aqui nos encontrando mais uma vez, graças ao bom Deus, para nós podermos entrar um pouco mais na sã doutrina da salvação, nos alimentar do alimento sólido da doutrina dos apóstolos, para vivermos nesse tempo e vivermos os tempos que virão adiante, para sermos firmes na verdade e não sucumbirmos a qualquer sopro de doutrina, não sucumbirmos às ameaças, não sucumbirmos diante das novidades, né, de novas teologias, de novas doutrinas, de doutrinas falsas, de doutrinas que se pretendem verdadeiras. Nosso objetivo com o discipulado é fazer com que a gente cresça nessa direção. Espero no Senhor aí que você possa estar se conectando com grande alegria também, que na sua casa haja saúde, paz e também o pão nosso de cada dia, né? Não falte em nossos lares diante dessas situações, dessa pandemia e dessas coisas todas essas ameaças, paralisações e tal, particularmente, né, no estado de São Paulo, com ameaças de mais paralisações, de fechamentos, mas que o Senhor venha prover em nosso lar, em nossas vidas, né? Vamos compartilhar esta live. Você pode fazer isso. Compartilha aí com seus contatos, compartilha aí no seu Facebook agora, chama mais gente para vir, para entrar, para participar. Compartilha, curte e compartilha, né? Esparrama isso, chamando mais gente, que aí a rede se alarga, se alastra e mais gente vai recebendo as boas notícias, as boas mensagens dessa noite. Já tem várias pessoas aí conectadas conosco, várias pessoas já nessa live, graças a Deus. Bem-vindos vocês todos que estão entrando. Vamos formando assim uma grande cadeia de estudo, de oração, de reflexão diante da sã doutrina da salvação, né? Lembre-se que nós estamos estudando a Didaqué. Hoje vamos partir do terceiro capítulo da Didaqué, que é o livreto da instrução, né? A instrução dos apóstolos, que foi escrito entre os anos 60 e 90 da nossa era, quer dizer, ao mesmo tempo que se estava escrevendo o Novo Testamento. É o que temos de mais próximo dos apóstolos no que diz respeito a um catecismo, a um ensinamento. Por isso a gente veio para a Didaqué. Mas nós vamos pedir o auxílio do Espírito Santo agora. Eu quero convidar você a orar comigo para nós pedirmos ao Espírito Santo a graça de estudarmos, a graça de aprendermos, a graça de absorvermos e particularmente a graça de vivermos a sã doutrina da salvação. Vamos rezar? Curta, compartilhe, chame mais gente e a gente já vai nessa oração pondo todo esse povo que vai chegando para que realmente seja uma grande bênção para todos nós. Amém? Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São João Paulo II, rogai por nós. Ontem o aniversário de natalício, né, do grande São João Paulo II, né?
grande santo que nós tivemos a graça de ver e de estar sob o seu pontificado. Reinou na igreja como pontífice, não é? Desde o ano de 79, não é? Até o ano 2005, e foi um tempo 78 a 2005, foi um tempo muito grande, muito abençoado para a igreja, né? E nós tivemos a graça de ontem estar celebrando esse tempo todo de São João Paulo II, né? Então, vamos contar com o auxílio deste grande santo, grande pastor da igreja, e quem sabe um dia será chamado até de São João Paulo II Magno, né? Como grande Papa que foi. Ele que foi o grande idealizador, juntamente com o cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, do Catecismo da Igreja Católica, que é o Catecismo da Igreja, o melhor assim que temos como compêndio de doutrina, de toda a doutrina da Igreja, toda a doutrina da fé. Mas esse catecismo, claro, não foi o primeiro catecismo da Igreja, ele é o catecismo mais atual. Mas o primeiro, tudo começou, não chamado de catecismo, mas o livreto da instrução, a Didaqué, não é? A doutrina dos apóstolos, a instrução dos apóstolos. E nós vamos hoje, já fizemos o capítulo 1, capítulo 2 da Didaqué, são 16 capítulos, não significa que nós faremos 16 lives sobre esse assunto, porque nós vamos andando conforme der, né? E a gente vai andando e se alimentando. A comida é boa, tem que comer devagar para pegar a substância. Amém? Então a Didaqué, no capítulo 3, ela diz o seguinte: meu filho, evita tudo que é mal e semelhante ao mal. Olha que doutrina interessante, não é? Evita o que é mal e semelhante ao mal. A Bíblia fala que nós devemos fugir até da imagem do mal. E isso lembra quando Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, disse assim, que o nosso olho é a luz do corpo, né? E a luz da nossa alma, a luz da nossa vida. Se estiver em trevas, então nós temos que evitar a semelhança do mal, aquilo que se parece mal, aquilo que se mostra mal, né? Meu filho, evita tudo que é mal e semelhante ao mal. Até porque aquilo que se assemelha ao mal e aquilo que se apresenta primeiramente à nossa contemplação, o mal acaba, de tanto nos gastarmos naquilo, nos levando àquele mal, né? Não sejas odiento, pois o ódio conduz à morte. Nem ciumento, nem brigão ou provocador, pois de tudo isso nascem os homicidas. É aquela doutrina que Nosso Senhor falou lá no Sermão da Montanha, né? Foi dito, não matarás, eu porém vos digo, não direis tais palavras às pessoas que vocês odeiam, não odeiem, né? Perdoem os vossos inimigos, porque o homicídio, né? O assassinato de um outro homem, ele nasce de um ódio que se vai concebendo, crescendo, né? Não sejas odiento, pois o ódio conduz à morte. Nem ciumento, nem brigão ou provocador, pois de tudo isso nascem os homicidas. Isso faz gerar o homicida, ou em nós, ou em alguém contra nós, né? É muito curioso isso, esse desconhecimento que em geral, nós temos a respeito de onde nasce o mal, de onde ele começa, né? Nós nos detemos muito no ato concreto em si. Ah, matou. Então há quem diz assim, eu não mato, né? Eu não roubo, não mato, eu não fiz pecado. Mas o ato de matar alguém foi precedido por ódio, foi precedido por outras coisas que levaram até aquele ato de matar, né?
E mesmo quando alguém até mata alguém por legítima defesa, mas aquele que foi pego num ato repentino de ter que defender-se, e com isso acabou tendo que matar o agressor, porque não havia uma outra alternativa para defender a vida, e nisso não peca. Mas aquele agressor, para chegar a agredir, concebeu aquele mal da agressão antes. E isso acaba chegando no homicídio. Se ele não praticou, ele sofreu, né? Por isso nós temos que fugir do ódio, não ser odientos. E aqui nós temos que fazer uma distinção entre a raiva e o ódio. A raiva é uma reação sentimental humana. Nós ficarmos com raiva de uma situação e até de uma pessoa em dados momentos. Mas a Bíblia diz assim: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Então esse sentimento de raiva que continua sendo sentido, sinto hoje, amanhã eu sinto de novo, e eu vou alimentando aquela raiva. Essa raiva que eu vou alimentando, ela vai se transformando em ódio. Essa raiva que eu vou alimentando, ela vai se transformar no ódio. Porque a raiva alimentada, ressentida, ela vai amargurando o coração. E isso vai concebendo e dando à luz, concebendo o ódio e podendo dar à luz até o homicídio. Meu filho, não sejas cobiçoso de mulheres, pois a cobiça conduz, veja só, a cobiça conduz à fornicação. Evita a obscenidade e os maus olhares, pois de tudo isto nascem os adultérios. E assim, a fornicação, né? Nós vemos hoje, por exemplo, nas programações de televisão, as peças de teatro, as peças de cinema, as peças de novela, as peças de séries, minisséries, né? De filmes televisivos ou cinematográficos, não importa. Nós vemos que assim, a fornicação é tratada como um uso, como dizer isso? Como um uso natural da liberdade. O que é a fornicação? A fornicação são as relações íntimas entre pessoas que não estão autorizadas a realizá-las. Ora, mas como? A minha vontade me fez autorizar, eu quis. Hoje existe os tais amores livres, né? Relacionamentos abertos, amor sem compromisso. Então, assim, sabe, relações sexuais que não tenham nenhuma finalidade nem afetiva, só mesmo chega nem a ser de prazer, mas de mero lazer. Essa é a fornicação. Duas pessoas solteiras que cometem entre si atos de intimidade sexual, isso é fornicação. Mas essa fornicação, como eu disse, como ato concreto, ela é o resultado, veja só, né? Não sejas cobiçoso de mulheres, pois a cobiça conduz à fornicação. Quantas mulheres gostam de ser cobiçadas e dizem, mas é meu direito, tem uma frase por aí, o que é bonito é para ser mostrado, né? Então pega uma barra de ouro que é linda, né? E anda com ela na rua, assim a mostra, né? Não, mas o ladrão vai vir e vai roubar. E nosso Senhor Jesus Cristo disse que o diabo é como um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Roubar a pureza, né? Matar a liberdade e destruir a alma. As mulheres que se expõem a serem cobiçadas. Hoje em dia, por exemplo, há homens, e muitos homens que fazem isso, que se expõem à cobiça. Note bem as modas, note bem as roupas.
Se você olhar, por exemplo, certas modas, certas roupas, né? Vou pegar um exemplo, no caso dos homens, tá? Para que as mulheres não se sintam oprimidas com isso, sempre cai para o lado da mulher. Mas no passado, por exemplo, quando você via um homem de terno, o terno que é uma vestimenta classicamente masculina, o corte do terno, o alinhamento do terno, tinha uma finalidade: dar uma boa cobertura ao corpo, dar elegância, né? E demonstrar assim exatamente aquele ser masculino, né? Protetor, altivo. Os ternos de hoje em dia, eles têm cortes acinturados para homens. Os paletós são mais curtos, o corte é acentuadamente acinturado. As mangas são justas para marcar a forma dos braços ou do tórax. As calças devem marcar as partes frontais ou traseiras ou as pernas. Em geral também são curtas. Então é um tipo de roupa que hoje um homem, para usar um terno na moda, ele tem que tornar-se um objeto de cobiça. As mulheres são muito influenciadas hoje a serem cobiçadoras dos homens. É claro que as mulheres admiram o que é belo e admiram um homem que tem uma forma bonita. Isso o ser humano foi dado a admirar a beleza, né? Mas em geral, esta cobiça masculina tem sido por vias masculinas. E aí, amados irmãos, a fornicação já pode estar muito mais ligada ao que nós tratamos na live passada, no segundo capítulo da Didaqué. Então, eu estou falando dos homens para dar um exemplo. Nossa Senhora, em 1917, apareceu em Fátima. E ela mostrou aos pastorinhos, ela mostrou o inferno. E ela disse que muitas almas vão ao inferno. E você sabe que o inferno é um lugar de tormentos eternos, né? A separação total e eterna de Deus. E ela diz assim que a maioria dos pecados que levam as almas ao inferno são pecados da carne, que estão muito ligados à sexualidade. E aí Nossa Senhora disse, virão umas modas ao mundo, isso é lá em 1917, virão umas modas ao mundo que porão a perder muitas almas. Então, se esta cobiça ela conduz à fornicação, hoje a fornicação é tida como um ato livre, um ato até necessário, um ato de lazer. E por isso, alimentar, para gerar a fornicação, é preciso ter a cobiça. Então é preciso alimentar a cobiça. A sensualização de tudo que é coisa, programas, propagandas, nada se vende se não tiver uma imagem sensualizada, sensualizadora, né? Às vezes até aqui, me desculpe, mas é necessário dizer, às vezes até dentro da igreja, homens, mulheres de Deus, tendo atitudes sensualizadoras, até sobre os altares, né? De se cuidar disso, né? Cadê a modéstia? Do lugar onde ela deveria brilhar. Porque foi uma tradição nascida e cultivada na igreja por séculos que o sacerdote use, por exemplo, uma batina. Porque a batina preta do padre demonstra primeiro que ali está um homem morto. Ele já vive de mortalha. Morreu para o mundo. Morreu para o mundo para servir a Deus e servir ao povo de Deus. Segundo o padre, é como um juiz do confessionário, que é o único tribunal onde você se acusa culpado e sai absolvido. Mas ele é sinal do juízo de Deus, né? E depois o sacerdote está protegido, está coberto, as suas formas, né? O seu ser está coberto. Mas hoje, como é lamentável, até sacerdotes nós vemos usando vestimentas, e às vezes vestimentas
aparentemente clericais, que expõem as suas formas físicas. Bom, a cobiça leva à fornicação. E aqui, evite a obscenidade, evite ser obsceno, e evite ver, buscar o que é obsceno, e os maus olhares, pois de tudo isto nascem os adultérios. Olha lá no comecinho da igreja, a doutrina moral aqui muito clara. De tudo isso nascem os adultérios. Ninguém anda pela rua, tropeça, tromba com uma mulher e com ela adultera. Não. O adultério nasce de desejos que vão sendo alimentados com imagens impuras, impróprias, em fotografias, em filmes. Não importa o meio por onde essa imagem chegou, não é? Não importa o meio. E você tem que salvar a tua alma, você tem que se preservar, você tem que se cuidar. Porque nada é mais importante do que a vida eterna. Nada é mais importante do que a vida eterna. Passe vergonha diante dos outros que vão te chamar de quadrado, cafona, carola, antiquado, moralista. Não importa. Cuide de você mesmo. Cuide da sua alma. Meu filho, não sejas dado à adivinhação, pois ela conduz à idolatria. Abstente também da encantação, feitiçaria, e da astrologia e das purificações. Nem procures ver ou ouvir, entender estas coisas, pois tudo isto origina a idolatria. E para aquela época em que a Didaqué foi escrita, o culto aberto às imagens idolátricas, a deuses pagãos, não é? Era comum. Era comum. Hoje a idolatria vai se revestindo de novas formas, apesar de estarem há muito tempo sendo renascidas e alimentados o renascimento de religiões pagãs e de ídolos pagãos. Né? E de ídolos pagãos. Por exemplo, há uma cultura por aí de idolatrar a terra. Uma coisa é amarmos a terra como o planeta que Deus nos deu para existir, para viver. Né? Uma coisa é amar a terra na forma da linguagem de São Francisco de Assis, minha mãe querida e mãe terra, né? De quem vem o fruto que me alimenta e para onde eu serei depositado quando Deus me chamar desta vida. Isso é uma coisa. Isso é cristão. Outra coisa é cultuar deuses pagãos. É cultuar Gaia, a deusa terra e outras coisinhas mais, né? Se você quiser eu falo da Pachamama. Sabe? Então nós temos que fugir destas idolatrias. Hoje em dia isso aí, tem gente pleiteando de que se tem marcha para Jesus, pode ter marcha para Lúcifer. Tem gente pleiteando que religiões luciféricas possam ser abertas, templos, e as pessoas possam ir lá e cultuar a Satanás, ao próprio demônio Lúcifer. Né? Hoje as pessoas tratam isso de uma maneira natural. E religiões que estavam já ultrapassadas, vencidas, elas vão voltando. Né? Chega no final do ano, começo do ano seguinte, pessoas vão às praias, isso é uma coisa muito comum no Brasil, infelizmente, vão às praias fazer oferendas para deuses que nunca foram deuses, coisa nenhuma. Ah, mas isso faz parte de uma cultura, não sei o que, não sei o que. Não há cultura que seja maior do que o amor de Deus e o Evangelho. Não há cultura maior. Os atos tipicamente culturais, eles são bem-vindos como forma de expressão humana, mas precisam ser evangelizados, purificados. Só que hoje, o que acontece? Exatamente, para se chegar a esse ponto, outras coisas foram mantidas, foram toleradas. Os horóscopos, né, como diz aqui,
como diz, abstente do encantação, também da encantação, a feitiçaria e da astrologia, né? Essa busca de sentido da vida nos astros. Eu me lembro que um pouco antes do ano 2000 se ensinou e se pregou muito a respeito dos símbolos da nova era e de como isso era infiltrado em nossas mentes, roupas, objetos, perfumes, linguagem, na televisão, como esses símbolos foram apregoados e não só, já desde os anos 60 já se vinha falando da tal era de aquário, que é coisa de astrologia isso. Mas aquela simbologia que parecia uma bobagem, parecia inocente, muita gente pregou e foi ridicularizada. Aquilo foi acostumando o homem para coisas piores que viriam à frente. Hoje tem símbolos ali que são jogados de lado, são bobagenzinhas, até para os que incentivaram. Mas hoje muitas pessoas deixaram de crer no Deus vivo para voltar a acreditar em gnomo, duende, espíritos ancestrais, e aí vão dando um monte de nomes e coisas que tem por aí, né? Pois é, a Didaqué já nos alertava, nos ensinava: meu filho, não sejas mentiroso, pois a mentira conduz ao roubo. Não sejas avarento ou cobiçoso de fama, pois tudo isto origina o roubo. Então, a mentira, né? Esfoge da mentira, não seja mentiroso. A mentira vai conduzir ao roubo. Interessante isso. Porque o mentiroso, ele quer construir para si uma coisa que ele não é digno, ele não merece, não é justo. E a mentira, para se sustentar, ela precisa de mais mentira, que inevitavelmente acabará roubando a fama de alguém, inevitavelmente levará a palavras odiosas de difamar. O que é difamar? É tirar a fama, a boa fama de alguém, roubar a boa fama do outro, né? Isso tudo está enraizado aí. Olha, não sejas avarento ou cobiçoso da fama. Eu quero mais, eu quero... Por exemplo, hoje em dia nós temos assim uma sociedade muito exposta, não é? Muito exposta. Haja vista de haver tantos programas aí de reality show, em que as pessoas querem ver como os outros se comportam, e ali as pessoas se exibem, ali as pessoas se mostram, né? As pessoas querem se aparecer. É uma briga por fama, por espaço, por aparecer na mídia, né? Por visualizações. Claro, nós estamos aqui fazendo uma live. Nós pretendemos que essa mensagem seja visualizada, ela chegue a muitas pessoas, porque essa é uma mensagem de salvação, e a mensagem de salvação precisa chegar. Mas vocês vejam as multidões, pessoas brigando, querendo se aparecer. Agora nesse tempo o povo fazendo live aí, artista fazendo live, dando papelão, não é? Bebendo, fazendo escândalo, um querendo se aparecer mais do que o outro. Eu quero que a minha fama, sabe, cresça, a cobiça, o desejo. Eu fico imaginando a Virgem Maria recebendo a anunciação do Verbo nesses dias. Seja sincera, você acha que ela correria para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, ou enviaria um e-mail para alguém, faria uma selfie? Pense um pouco nisso. Santo do céu, mas se nós formos viver desse jeito, nós vamos ser diferente de todo mundo. Exatamente. É por isso que nós somos cristãos. E é por isso que esse mundo precisa nos odiar. E quando o mundo não odeia os cristãos, é porque os cristãos já não são mais cristãos, são como quaisquer outros do mundo. Se o mundo nos aplaudir e achar um lugarzinho para nós, é porque o mundo está acomodado, melhor, nós estamos acomodados ao mundo. O mundo tem de converter-se e nós temos que ser os sinais dessa conversão. Meu filho, não sejas furioso, pois isto conduz à blasfêmia. Não sejas insolente nem malvado, pois tudo isto origina as blasfêmias. E é verdade,
a pessoa furiosa, a pessoa insolente, não se retém, não se contém, as palavras são ásperas, são grosseiras, as palavras são explosivas, não é? Essa pessoa põe para fora, fala insolentemente, ela acaba blasfemando contra Deus e blasfemando contra as autoridades que estão dadas por Deus. A blasfêmia, esse ato horrível, não é? E as pessoas assim vão nessa linguagem torpe, não é? Isso é muito perigoso, já alertado. Agora veja, sê antes manso, pois os mansos possuirão a terra. Isso está no Evangelho. Eu vou voltar nesse ponto aqui, deixa eu terminar o capítulo, porque acho que esse ponto é chave para nós. Sê longânime, misericordioso, sem falsidade, tranquilo e bom, e guarda com toda a reverência a instrução ouvida. Não te eleves a ti mesmo, não entregues teu coração à insolência. Não vivas com os grandes, mas com os justos e humildes. Tu aceitarás os acontecimentos da vida como sendo bons, sabendo que nada daquilo que acontece é estranho a Deus. E por isso ele disse aqui antes, né? Sê antes manso, pois os mansos possuirão a terra. Ora, irmãos, como é que essa mansidão nos dará a terra? Há uma promessa de Jesus, de que nós precisamos saber, nós precisamos acreditar, uma promessa de Jesus, em que nós precisamos acreditar de que Ele nos dará novos céus e nova terra. E os mansos possuirão esta nova terra, esse novo céu, essa nova vida. Os mansos reinarão com Cristo nessa nova terra. Então, essa mansidão, que significa, o que é uma pessoa mansa? Não é? Uma pessoa, vou comparar com um animal. O que é um animal manso? Um animal que você pode tocar. Não é? Não é um animal que você pode judiar. Não, ninguém tem que ser judiado. Nem um insetozinho. Mas o animal manso, um cachorro manso, você pode tocar no cachorro, né? Ele não é arisco, ele não é bravo, né? Ele não vai te morder. Os mansos deixam-se tocar por Deus. Os mansos, deles podem se aproximar as outras pessoas. Se alguém vai se aproveitar disso para nos judiar, seja na alma, seja no corpo, essa pessoa carregará sobre si um juízo muito severo da parte de Deus. É claro que essa mansidão não retira de nós o dever de lutarmos pela preservação da nossa integridade física e da nossa vida. Mas essa mansidão significa que nós não vamos procurar a encrenca, né? Essa mansidão significa que nós vamos viver serenamente, sabendo que Deus está cuidando de nós. É por isso que ele disse essas palavras e terminou dizendo assim, sabendo que nada daquilo que acontece é estranho a Deus, né? Às vezes nós ficamos tão agitados, mas Deus está no comando. O capítulo 4 da Didaqué, ele vai dizer o seguinte: meu filho, lembra-te dia e noite daquele que anuncia a palavra de Deus e o honrarás como ao Senhor aqui, ao Senhor Jesus Cristo. Pois onde se proclama sua soberania, aí está o Senhor presente. Todos os dias procurarás a companhia dos santos para encontrar apoio em suas palavras. E a companhia dos santos aqui, para aquele primeiro momento em que a Didaqué foi escrita, eram os santos que estavam ali. A igreja, todos os santos viventes, viverem em comunhão. Procura a companhia, né? Procura estar com os irmãos. Mas hoje, passados 2000 anos de história, os santos não são só os que estão agora aqui, porque hoje já há muitos santos que não estão mais nesse mundo, que estão na igreja, que não está mais nesse mundo, porque a igreja é um mistério. Estão na igreja padecente do purgatório e estão na igreja triunfante do céu. Então nós devemos procurar a companhia dos santos, tanto das nossas comunidades, conviver como santos e uns ajudando a santificar os outros, como os nossos irmãos que já estão
no purgatório, no paraíso, e já estão na eternidade com Deus. E nós devemos ter essa reciprocidade de comunhão. Além disso, hoje, o que eles não tinham naquele momento, e hoje nós temos, quantas coisas os santos viveram, falaram, ensinaram, escreveram, ou foi escrito a respeito deles. Como anda a tua leitura espiritual? Não é? Quantas horas se gasta diante dos pecados e dos pecadores, mas não se gasta diante dos santos? Uma boa leitura espiritual. Eu faço parte de um clube de livros católicos, do qual, inclusive, num dos meses que veio para mim essa Didaqué. Né? Todos os meses uma boa literatura. Aproxima-te dos santos. Não causarás cismas, cismas são divisões, mas conciliarás os que lutam entre si. Julgarás de maneira justa, sem considerar a pessoa na correção das faltas. Não demorarás em pensar o que te há de acontecer ou não. Ora, veja, deve-se julgar de maneira justa. Hoje que mais se ouve, não julgue. Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Porque à medida com que medirdes, sereis medidos e coisa e tal. De fato, Jesus disse isso. Então, que o nosso juízo seja o juízo verdadeiro segundo a parte de Deus. É impossível que diante das situações nós não possamos tecer julgamento. Nós tecemos julgamento até quando vamos comprar um carro. Será esse melhor ou aquele? Esse julgamento para nos dar discernimento. E principalmente na vida entre os santos, na comunhão da comunidade, na comunhão da igreja. Sabe? E aí ele diz assim, que nós devemos exercer isso sem considerar a pessoa na correção das faltas. Se este é mais letrado, ele faz parte de uma categoria de cristãos, né? É intocável, não pode falar nada. Está errado, mas está certo porque está revestido daquilo ali. Eu não posso chegar, me aproximar, corrigir, dar uma palavra, não. Mas o outro é pequeno, humilde, o outro pode levar na cabeça. Não. Por isso ele diz, não demorarás em pensar o que te há de acontecer ou não. Porque fica ali a meditar o que vai acontecer comigo. Então, para preservar a minha imagem, hoje nós vivemos assim. Quanta gente preservar a imagem, não é? Então aí eu não corrijo, não falo, eu não ensino, não instruo. Hoje não pode dizer não para o filho. Já ouvi coisas, não pode nem corrigir o caderno da criança com caneta vermelha, que vai dar trauma na criança. Estamos nos tornando realmente patéticos e não ajudando. Veja, nós nos tornamos uma geração de pessoas sem ação e sem reação, sendo conduzidos para o erro, para o mal. Veja em nossos dias, você julgue por si mesmo. Hoje fala-se assim, é preciso preservar a vida. Vida antes dos empregos, vida antes da comida por causa dessa pandemia, não sei o que. É claro, quem não está vivo não pode trabalhar, quem não está vivo não pode comer. É óbvio. Mas quem não trabalha também não tem dinheiro e não come, quem não come não tem saúde, quem não tem saúde também não fica vivo. Então, não dá para tratar isso com 2 pesos e 2 medidas. Mas esse é um aspecto. E nós cristãos devemos cooperar, ser responsáveis e amar a vida, essa vida natural. Mas agora vem uma pergunta. É só nisso que consiste a vida? Será que não é o momento de nós abrirmos os olhos e chamarmos até os nossos pastores e dizermos, vamos nos corrigir dessa postura tão amolecida que estamos diante de ordens que nos impedem? Será que não podemos ser responsáveis? Como as pessoas terão vida se a vida está em Jesus Cristo? E se Jesus Cristo está dado a nós da forma mais sublime nessa terra, no Santíssimo Sacramento? Como terão a vida em si mesmo, se não comerem do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós está amedrontado, trancado, trancafiado dentro de quartos, de salas, de prédios? É hora de fazermos algo, até de nos corrigir mutuamente nisso.
Claro que isso tudo é de maneira responsável. Então, irmãos, é tempo de pensar. Não terás as mãos sempre estendidas para receber, retirando-as quando se trata de dar. Quer dizer, eu quero sempre receber, mas não quero dar nada, né? A vida comunitária, você note que ele está falando de conviver com os santos. Como nós vamos conviver com os santos trancados? Você já se acostumou com essa religião pela internet? Claro que, por exemplo, eu estou fazendo essa live, ela está atingindo muito mais gente do que se eu estivesse num auditório com um grupo de pessoas, porque essa live está atravessando fronteiras, nações, eu não sei onde isso aqui vai chegar. Isso fica como um vídeo gravado, outros vão receber. É óbvio que isso aqui tem uma utilidade. Mas a nossa congregação, a nossa reunião, como igreja, sabe? Nos encontrar, tem o seu valor que não pode ser retirado. Agora, este encontrar e ser comunidade, onde a gente pode se ver, se tratar, se corrigir, e doar e receber. E há mais alegria em dar do que em receber. Nossas igrejas, como ficarão? Vamos nos acostumar, vamos pagar a religião pela internet? A religião não é um serviço a ser pago. A partilha financeira, como vai a sua partilha financeira? A partilha dos bens materiais, o que Deus proveu na sua vida, como é que você reparte? Ah, eu não reparto com padre, eu não reparto com templo. Tem gente que fala isso, eu dou para os pobres. Sim, é verdade que nós devemos repartir com os pobres. Dê aos pobres a tua parte, e não a de Deus. A parte de Deus é o dízimo. Essa você dá à obra do Senhor, administrada pelos homens do Senhor, que tem essa função. E da sua parte? Da sua parte você reparte com os pobres, não é? Não se faz esmola com dinheiro alheio. Então, tenha a mão estendida, mais estendida para dar do que para receber, né? Se possuires algo, graças ao trabalho de tuas mãos, dá-o em reparação por teus pecados. Olha só, é um ato de caridade, é um ato de justiça e é um ato de contrição. Repartir daquilo que Deus nos permitiu por meio ao trabalho de nossas mãos, porque somos pecadores e não somos dignos nem do pão nosso de cada dia. Ele nos é dado por graça de Deus. Não hesitarás em dar, e dando não murmurarás, pois algum dia reconhecerás quem é o verdadeiro dispensador da recompensa. Dá e reclama, o que você dá, o que eu dou, nem é nosso, irmãos, nem é nosso. O verdadeiro dispensador da recompensa nós conheceremos. E aqui não somente dá do fruto do trabalho, do dinheiro, o pão ou essas coisas. Esses dias eu lia, eu vou mencionar o fato, mas não vou mencionar os nomes, e nem que dia foi que eu li isso, porque isso fugiu da minha memória. Mas achei curiosa a história de um religioso, um bispo, se eu não me engano, em que teve um sonho em que um anjo apareceu para ele e disse para ele que ele tinha sido livrado de perder a própria vocação por causa de uma religiosa que orava por ele. E o anjo mostrou a ele quem era essa mulher, uma freira. E passado algum tempo, numa visita que ele foi fazer a um determinado convento, entre as irmãs ele viu aquele rosto que ele tinha visto em sonho que ele não conhecia. E ele então cautelosamente se aproximou das irmãs, e conversando com uma e com outra, conversando com essa irmã, perguntou como era a vida dela, de oração, e ela falou que ela rezava por muitas pessoas e que ela rezava por um religioso que ela não conhecia, e que ela tinha sido inspirada a rezar por um padre que ela não sabia quem era, mas que Deus iria aplicar. E assim ele estava recebendo a oração dela e ela não sabia. Ele disse para ela, você não tem vontade de conhecer essa pessoa? Ele queria se apresentar. Ela disse, não, na eternidade eu conhecerei. Quantos bens fazemos agora e saberemos lá na eternidade? Quando você chegar no céu, terá gente que vai abrir a porta para você, gente pelas quais você doou. Você fez ofertas, até ofertas materiais. Lembra-se dos macabeus, que eles fizeram oferta material no templo,
pela salvação da alma daqueles homens que em combate tinham sucumbido, carregando algumas coisas que tinham sido interditadas pelo Senhor. Porque eles acreditavam na salvação daquelas almas, mesmo depois de mortas naquela condição, Deus haveria de purificá-las, é o purgatório. E a gente rezar e oferecer e crer, nós seremos surpreendidos por tantos benefícios que teremos depois. Não repelirás o indigente, mas antes repartirás tudo com o teu irmão, não considerando nada como teu, pois se dividirdes os bens da imortalidade, quanto mais o deveis fazer com os corruptíveis. Então dividimos os bens espirituais e também dividir os bens materiais. Lembra que eu falei? Você devolve ao Senhor o que é do Senhor, e da parte que te sobra, essa você reparte com seus irmãos. Não inverta a ordem. Primeiro amarás o Senhor. Não retirarás a mão de teu filho ou de tua filha, mas desde sua juventude os instruirás no temor de Deus. Olha isso, né? É preciso que o pai e a mãe conduzam o filho no caminho do Senhor. Não retires a mão do teu filho, da tua filha. Às vezes vai à igreja, na missa, agora todo mundo é afastado, né? Mas quando voltar, como vai ser? Chega na igreja, desculpa eu dizer assim, mas abre aquela sacola de brinquedo para a criança brincar. Mas ele é muito pequenininho, não importa. Não importa. É de muito cedo que se aprende o temor de Deus. Que não é ter medo, mas é o respeito, é saber, este lugar é especial. As crianças sabem, é claro que elas sabem. As crianças aprendem, é de cedo que se instrui. Não darás ordem com rancor ao teu povo, ou a tua serva, que esperam no mesmo Deus que tu, para que não percam o temor de Deus que está acima de todos. Com efeito, Ele, Deus, não virá chamar segundo a aparência da pessoa, mas segundo a preparação do Espírito. E aqui vale para quem tem gente subordinada, isso vale se seus filhos subordinados, se você é patrão, ou se você é de uma classe militar, tem gente subordinada a você. Né? Não importa se você é de uma classe religiosa, tem gente subordinada a você. É preciso usar da autoridade, sim, mas usá-la gerando o temor de Deus e não desrespeito ao temor de Deus. E usá-la principalmente com a caridade e com a verdade. Né? E aqui eu me lembro de uma historiazinha, né? Que não é da Didaqué não, mas é uma historiazinha, é uma pequenina parábola de dois homens que viajavam num carro. Né? E um era o patrão e o outro era o empregado, era inclusive o chofer, né, do patrão. O patrão era um homem muito rico. E durante essa viagem, esse homem muito rico, no banco de trás, seu chofer dirigindo, de repente eles sofreram um acidente terrível e os dois morreram. E os dois, tendo morrido, chegaram na eternidade e pararam diante de São Pedro. E São Pedro iria destiná-los para a eternidade. E enquanto eles estavam ali aguardando, o anjo veio, disse a eles, preparem-se, aguardem e tal. Então São Pedro veio. E São Pedro veio, conversou com um, conversou com outro, disse, muito bem, agora eu vou destinar vocês vão ganhar um lugar aqui no céu, no paraíso, porque vocês merecem, vocês eram bons cristãos, vocês foram boas pessoas. Então agora os seus anjos de guarda vão levar vocês às moradas eternas. E os anjos saíram. E saiu, né? Saíram juntos e entraram assim numa alameda linda no céu, rua de ouro. E aquelas mansões magníficas, brancas, né? Aquele mármore reluzente, linda aquela mansão. E então logo que andaram algumas poucas quadras, já o anjo da guarda do chofer já colocou o chofer ali, disse, aqui será a sua mansão eterna. E o homem entrou para aquela morada celestial. O outro, que era o patrão, pensou, muito bem, se o meu chofer já ganhou uma mansão dessa, imagine que casa eterna eu vou morar aqui, porque eu era o patrão dele. E eles seguiram andando, e demorou assim a andar. E quanto mais eles andavam, mais pobres iam ficando nas casas. E elas foram ficando pobres, pequenas, até que se chegou a um pequeno casebre. E quando chegou naquele pequeno casebre, o anjo disse, está aqui a sua morada eterna. O homem, então, assustado, disse, não, você deve ter trocado as fichas.
Lá atrás você colocou numa mansão linda aquele que foi meu empregado lá na terra. E agora aqui você me coloca no casebre. Eu acho que você inverteu. E o anjo disse, não senhor, está certinho. O senhor não é fulano de tal? Sou. Está aqui na sua ficha, ó. É aqui sua mansão eterna. Ele disse, mas como pode ser? Lá na terra eu era o patrão dele. E agora aqui ele mora numa mansão mais bonita que a minha? Ele disse, mas é que aqui no céu nós construímos a casa com o material que vocês mandam da terra. Então, irmãos, no céu, mesmo no céu, há distinção de participação na glória de Deus. É preciso querer o céu mais elevado, não por cobiça, mas por amor de Deus. E não ficar achando que porque somos alguma coisa nesse mundo, seremos alguma coisa na eternidade. Nós só somos de verdade aquilo que Deus enxerga de nós. Por isso que nós precisamos compreender que Deus não se prende às aparências. Então, só para completar o capítulo e a gente encerrar. Vós, servos, sede submissos aos vossos senhores, como se eles fossem uma imagem de Deus, com respeito e reverência. Detestarás toda a hipocrisia e tudo que é desagradável ao Senhor. Não violarás os mandamentos do Senhor e guardarás o que recebes sem acrescentar nem tirar algo. Na assembleia confessarás tuas faltas e não entrarás em oração de má consciência. Este é o caminho da vida. E aí eu quero terminar com esta palavra aqui, olha, com respeito e reverência. É preciso que o subalterno seja reverente ao superior. É preciso que o superior seja reverente a Deus. É preciso que os filhos sejam reverentes aos pais. É preciso que os pais sejam reverentes a Deus. É preciso que os homens sejam reverentes às autoridades, as autoridades sejam reverentes às leis e as leis sejam reverentes a Deus. Reverência. Hoje nós vivemos numa sociedade muito irreverente. Tão irreverente, tudo é irreverente. Você vai a um casamento, por exemplo, hoje é preciso fazer uma sessão de fotografias irreverente. Todo mundo pondo a língua para fora, achando engraçado. Me desculpe dizer assim, mas isso é necessário, porque todo mundo é despojado, todo mundo é irreverente. É irreverente nos tempos, são irreverentes nos tempos, nos hinos, na oração, no trato dos pais com os filhos, nas roupas que se usa, na linguagem que se usa. E por isso se é irreverente com Deus. Não, mas você acha que Deus é assim, formal? Então a questão aqui não é formalidade. A questão aqui é humildade. A reverência, ela tem lugar na alma humilde. Deus é Deus. E porque somos uma sociedade de irreverentes, subalternos desafiam superiores, classes brigam entre si, homens e mulheres se degladeiam, filhos desonram seus pais, maridos desonram suas esposas, mulheres desonram seus maridos, pessoas desonram seus próprios corpos, superiores desonram seus subordinados, adultos desonram crianças, crianças desonram adultos. A irreverência gera a desonra. Os estados desonram a Deus, desonram a igreja. Há até clérigos que desonram seus postos clericais. E Deus é humilhado. Mas Deus não se deixa vencer. Ele é o Senhor. E se você quer salvar a tua alma, seja humilde. Reverencie ao Senhor. Honre-o acima de tudo. Ele te ensinará a ser essa alma casta, humilde e mansa que herdará a terra. Vamos rezar? Senhor nosso Deus, nós queremos pedir-vos, enche-nos, Senhor, de humildade, de reverência, de mansidão. Dai-nos, Senhor, ser bons cristãos que acreditam na vida eterna. Dai-nos, Senhor, a coragem de corrigir os ignorantes, de viver na verdade e de não nos amolecer diante do pecado e da injustiça. Senhor, faça-nos lutar bravamente, com mansidão, pela salvação de nossas almas e de todos aqueles que foram confiados a nós. Ovelhas, funcionários, subalternos, filhos. Dai-nos, Senhor, esta graça. E dai-nos, Senhor, a graça
de nos submeter à sua vontade. Nós queremos morar no novo céu e na nova terra quando Jesus voltar. Bendito seja o teu nome, agora e para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe, né? Foi uma grande graça para nós essa noite, em nome de Jesus. Quero recordar a todos, mais uma vez, que é importante você curtir e compartilhar as nossas lives. Hoje, o discipulado, você pode fazer isso ali durante o Terço da Misericórdia, que é todos os dias às 15 horas, horário de Brasília. São 10 minutinhos rezando juntos. Acessa aí o Facebook, pega a nossa live do Terço da Misericórdia e você curte, compartilha para mais gente entrar. Quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, grupo de oração, 1 hora de louvor, adoração, pregação, meditação da Palavra de Deus, momento forte de cura, batismo no Espírito Santo. Participa com a gente, convida mais gente. Aos domingos, às 18 horas, o terço de Nossa Senhora e 18h30 a Santa Missa, na forma extraordinária, celebrada pelo Padre José Henrique do Carmo, e você pode tomar parte, né? Você faz a comunhão espiritual, mas pode assistir à Santa Missa, ouvir-la inteira, assisti-la inteira e tomar parte desse grande mistério. Então a gente está disponibilizando esses recursos. Nós queremos melhorar. Além disso, nós temos a produção de vídeos. Agora esse mês de Maria, né? Cada semana a gente está publicando um vídeo sobre um dogma mariano. Essa semana estamos com o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Semana que vem nós vamos publicar o vídeo sobre o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o quarto dogma, né, mariano. E aí você veja, nós estamos fazendo isso lá pelo nosso canal do YouTube, né, o nosso canal Rosto de Deus. Mas se você for lá, se inscrever no canal, colocar a notificação, além de você estar recebendo esses vídeos que estamos publicando, se chegarmos a 1000 inscritos, a gente vai poder fazer as lives por lá. Eu vejo aí depois as nossas lives aqui, o grupo de oração, o discipulado, vejo lá 1000 visualizações, 2000 visualizações. Nossa, graças a Deus. Quanta gente, né? E toda essa gente, se for lá se inscrever, Rosto de Deus, lá no YouTube, a gente vai poder fazer também muita coisa por lá, tá bom? Então eu conto com você. Divulga isso, chama mais gente, e isso tudo vai sendo uma bênção grande para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a nossa próxima live. O grupo de oração quinta-feira, hein? Deus abençoe.